prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Boa noite na paz do Senhor. Estamos em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Poder no teu nome, Senhor. Foi em caminho cheio de espinho que Ele levou a cruz.
na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite na paz do Senhor Jesus. Se alguém estiver já me assistindo, dê o sinal de que está assistindo, me informe a imagem, o som, como é que está, por favor, para nós podermos estar orando pelo caderno de oração. Alguém que está me assistindo, por favor, dê o sinal. Não sei como é que está aqui. Eu não estava ouvindo o som da minha primeira parte aqui no meu computador. Não sei se vocês ouviram aí. Quem está comigo, dê o sinal aí. Está me ouvindo e me vendo aí? Dê para mim o sinal, por favor. Quem está assistindo. José Maria, está ouvindo e vendo, o meu amado irmão? A paz do Senhor. Está dando para me ouvir e está me vendo? Deu uma informação se sim ou se não. Como é que está o áudio? Como é que está a imagem? José Maria está ótimo. Amém. Então seja bem-vindo, Ninha Alonso. Bem-vinda, a paz do Senhor. A paz do Senhor, José Maria, obrigado, né? Porque eu não estava ouvindo bem aqui o som, então eu queria saber se vocês estavam ouvindo aí. Então tá bom, louvado seja o nome do Senhor, né? Nós vamos estar orando para aproveitarmos o nosso tempo. Quero cumprimentar com a paz do Senhor a todos que vão estar comigo nessa live e vamos orar pelo nosso caderno de oração, orar por aqueles que vão também durante essa nossa parte aqui, nessa apresentação, estarem precisando de uma oração. Eu já quero estar colocando nas mãos do Senhor, amém? Vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso companheiro que está conosco com uma promessa infalível dEle, que estaria conosco todos os nossos dias, Pai. Recebe a nossa gratidão. Te agradecemos pelo dia, pelo fim de semana. Te agradecemos, ó Pai, pela a graça e a bênção que nos deste, a língua Pimirim, com a Tua igreja, com o pastor, o Teu servo Efraim, e todos os irmãos, obreiros e obreiras, uma igreja abençoada, Pai. Para nós foi uma experiência gloriosa, Pai. Continua abençoando a Tua igreja ali e todos os trabalhos da Tua igreja que nesse momento estão reunidos também Te adorando, Pai. Eu oro entregando todos nas Tuas mãos. Agora o nosso caderno de oração com todos os pedidos, Pai, eu coloco nas Tuas mãos. Tua serva Emiliana, que nós temos já o nome dela no caderno, pediu que não esquecesse de levantar um clamor por ela, e eu estou entregando ela nas Tuas mãos agora, Pai, como todos os pedidos. Oramos, ó Senhor, pelas nações que estão enfrentando essa guerra, ó Deus, que as Tuas mãos estejam sobre essas vidas, guardando, protegendo, livrando, Pai. Ó Senhor, Tu falaste que tudo que precederia a Tua vinda, guerras, rumores de guerras, epidemias, enfim, Pai, tudo que os nossos olhos estão contemplando, nós Te pedimos, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia desta nação, a nossa nação brasileira, os poderes constituídos que governam essa nação, eu entrego nas Tuas mãos. A Tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, nós entregamos nas Tuas mãos. Ajuda que possamos cumprir a nossa missão eficazmente, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos
Agora te peço a tua bênção para este momento, quando estaremos meditando na tua palavra, Senhor. Abençoa que possamos ser um instrumento nas tuas mãos. Já te agradeço também pelo nosso clamor das 18 horas, quando a tua serva Celiana Arcanjo foi um instrumento tão usado nas tuas mãos. Abençoa esta serva e todos os demais membros da tua igreja Língua Mirim, que estão buscando o Senhor e procurando servi-lo da maneira que Ele quer que o sirvamos de fato e de verdade, Pai. Ó Deus bendito, abençoe toda a nossa programação. E agora, Pai, eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado é o nome do Senhor. Estou vendo aí, deixa eu ver quem é. Está um pouquinho branco, deixa eu ver, não está dando para eu ver, hein? Que coisa, hein? Estou de óculos novo, né? Muito bem, Wesley. Louvado é o nome do Senhor. Celiana Arcanjo, um abraço, querida. Que bom, palavra muito boa, forte, viu? Mas necessária. A verdade é essa, que nós temos que dar a clarinada, tocar a trombeta em Sião. É preciso tocar a trombeta, ainda que não agrade a alguns, mas nós estamos aqui para agradar o nosso Senhor, amém? Deus abençoe você que já está comigo, não citei o teu nome, mas agora eu gostaria de te convidar para nós louvarmos o Senhor. Hoje o nosso tema, nós vamos estar falando sobre dicotomia e tricotomia. Exatamente, nós vamos abordar este assunto, né? Que é sobre espírito, alma e corpo. A paz do Senhor, querida. Amém. Amém, amém. Vocês agora tomaram aqui o coração do velhinho aqui que tá com saudade, né? Amém. Um abraço para vocês. Então, tricotomia. Eu vou falar sobre alma, espírito e corpo e vou explorar tudo que eu puder para mostrar a vocês como é que, aonde e como nós adoramos o Senhor. Mas agora vamos ao hino. O hino fala exatamente sobre isso. É o número 5 da nossa harpa cristã. Abre a sua harpa aí no hino de número 5 e vamos adorar o Senhor com ele. Amém? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Gerilson Silva, paz do Senhor, bem-vindo, querido. Em Cristo vim voltar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, se deita a alma, pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Desce fogo santo, do céu vem tu selar. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Hoje nós vamos estar tratando deste assunto ainda sobre o arrebatamento da igreja, não é, amados? Porque o nosso assunto ainda está versando sobre o arrebatamento da igreja. Ela será arrebatada, não é? Mas agora, hoje o nosso assunto está versando exatamente sobre esse nosso tema, não é? Nós estávamos
falando no estudo passado, né? Falando exatamente isto, porque a Bíblia mostra que o homem não é constituído somente do corpo. O corpo é essa parte, José Maria Santos, a paz do Senhor, essa parte visível que está diante dos nossos olhos, não é? Mas quando nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, não é? Como é que nós entendemos? Assim diz: então tomou o Senhor Deus o homem do pó da terra, os gregos chamam de soma, o corpo, não é? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, que na língua grega se chama pneuma, que é o espírito. E o homem passou a ser alma vivente, quer dizer, o psique, a alma. É sobre esse o assunto que nós vamos estar abordando hoje para vocês. Obviamente que o texto da Bíblia em que nós estamos nos embasando está aqui exatamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz assim, eu passo a ler para os irmãos. Eu disse 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém? Vamos lá, deixa eu ler ele. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o termo tem a ver com o todo. Precisamos estar todo preparado, não podemos estar mais ou menos preparado, mas tudo em nós tem que estar preparado. Quando nós lemos lá no Salmo 103, né? Que todo o nosso corpo, alma e espírito, né? Tudo em nós bendiga o santo nome do Senhor. Então, queridos, nós temos aqui esse texto. Vamos lá. Vamos entender agora essa explicação da tricotomia e da dicotomia, não é? Vamos lá. O termo tricotomia, que significa uma divisão em 3 partes, é aplicado na teologia à divisão tríplice da natureza humana: corpo, alma e espírito. Esse conceito desenvolveu-se na divisão dupla feita por Platão, corpo, alma, passando pela divisão adicional da alma feita por Aristóteles. Agora aqui nós estamos citando filosofia, nós estamos estudando o que os contemporâneos falavam sobre o assunto, mas nós vamos ficar na palavra de Deus, amém? Mas vamos entender isso. Uma alma animal, nós temos uma alma animal, porque o corpo ele é animal, ele é humano, ele é daqui, né? Uma alma animal. O aspecto intelectual, quando nós lemos o Salmo 42, no versículo 2, eu vou estar lendo a Bíblia, porque como é um estudo, então a gente tem que se basear na palavra, né? Está aqui o Salmo 42, versículo de número 2, que diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Vamos entender isso aqui, tá? Mas quando você lê Romanos 8, 16, se você quiser me acompanhar com a sua Bíblia, é bom para você estar embasando, né? Tudo que você aprender, porque eu estava conversando lá, quando estava ministrando na igreja em Guapimirim, não é, que a importância do crente ser bereanos. A palavra bereano era aquele grupo que ouvia os apóstolos e ia examinar nas escrituras para ver se as coisas que estavam sendo ditas tinham base nas escrituras. Isso é muito importante. Mas o pastor, eu confio nele. Confia e procure embasar nas escrituras, porque quando você lê na palavra de Deus aquilo que você está ouvindo, você vai ter mais argumento para falar, está na palavra. Tá certo? Então vamos lá. Eu disse Romanos 8,16, está escrito assim, ó: o mesmo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, com letra minúscula, que é o nosso espírito, olha, que somos
filhos de Deus. Então, aqui é uma cumplicidade, uma comunicação. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. É uma coisa muito interessante, porque no princípio, quando Deus criou o homem, o que dominava a vida do homem era o espírito, porque Deus colocou o espírito dele ali, é o espírito, né, de Deus, não é? Quando ele sopra no homem, aquela partícula divina vai para o homem, que é a sua parte eterna, nunca morre, nem o ímpio morre também. O ímpio vai ter a sua morte física, mas a morte espiritual que vai acontecer nele é na separação dele com Deus, não é? Que é chamada morte eterna. Mas ele vai continuar a existir na eternidade, infelizmente sem Deus, não é? Porque uma coisa é você viver com Deus aqui na eternidade. Se você quiser viver com Deus na eternidade, você tem que começar a viver com Deus aqui. Ninguém pode viver aqui uma vida separada de Deus e achar que na eternidade Deus, vem aqui, meu filho, você estava todo errado lá, mas eu te entendo, então vem. Não existe isso. Teca Santos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Não existe isso, é aqui. É por isso que Jesus veio aqui como um homem e deu a vida dele. Foi para resgatar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, não é? Então é aqui que você reconcilia com Deus, para quando sair daqui, ter direito a domingo, Júnior, domingo. Ai, Jesus, tivemos um período juntos, pude abraçar esse homem de Deus aí. Glória a Deus. Mas então, queridos, está aí. Então o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Nós temos aqui no versículo 6, eu vou comentar mais para frente, mas deixa eu já estar dando essa pincelada. 8:6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte. E quer dizer aqui, o professor Bigo Rei, quando ele dava aulas, ele falava explicando o que é a alma no corpo, não é? Exatamente, ele falava que a alma é como se fosse uma porta, não é? Aonde você tem acesso a Deus ou a carne, não é? A alma está aí, não é? Então o corpo está aqui, o espírito daquele que ainda não aceitou o Senhor, ele está ali amordaçado, né? Diria-se até que o homem está como que morto espiritualmente, né? É o que diz lá, Efésios no capítulo 4, versículo 12, vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, está aqui a inclinação para a carne. Essa porta está aberta, que é a alma, porque ela é a vida do corpo, porque lá no capítulo 2, versículo 7, diz que Deus pecou o barro. Olha só como é que o nosso corpo foi feito. Curioso é que Deus chamou a existência tudo da maior grandeza, como o planeta, né? Ou essa iluminação, essa luz que ilumina o mundo durante o dia, que é o Sol, 1.300.000 vezes maior do que a Terra, não é? Uma estrela de quinta grandeza, que dá vida ao planeta, a todos que estão em torno dele. Né? Então o que acontece? Ele disse assim, que aparecesse, apareceu a lua igualmente, os pássaros, os animais, enfim, tudo foi criado pela ordem, né? Ainda um doutor em hebraico, ele disse que ele usou essa palavra bara, o verbo bara em hebraico quer dizer criar sem o auxílio de nada. Então ele usou essa expressão, criou sem o auxílio de nada. Mas na hora de fazer o homem, Francisco Miranda Dias, a paz do Senhor, querido, Deus abençoe, prazer tê-lo conosco, todos vocês que estão chegando aí, viu, queridos, sejam bem-vindos. Então, na hora de fazer o homem, olha a sublimidade da criação do homem, irmãos, que coisa tremenda. Ele veio, pegou o barro, amassou o barro, não é? Fez do pó da terra, criou o homem, era um corpo imóvel, não tinha vida. O que ele faz? Chega lá e sopra. Ele soprou nas narinas do homem e fez com que uma partícula divina entrasse no corpo do homem. E a Bíblia diz, e o homem foi feito alma vivente. Ali está a partícula divina. Mas o homem, no seu primeiro estágio,
ele estava no espírito, ele não estava na carne. Eu vou falar sobre isso mais para frente em detalhe. Mas presta atenção nisso. Quem é que dominava o homem? O espírito. É aquele que estava em comunicação com Deus. Por isso que 1 Coríntios 12:14 diz que o homem natural, quer dizer, o homem cujo espírito está adormecido, porque o homem só tem o seu espírito, ele só acorda quando o homem encontra-se com Deus. Aquilo que estava adormecido toma o seu lugar original. Aí o homem começa a valorizar as coisas de Deus, começa a servir a Deus, com essa palavra, Selene, que você deu, não é? Não se pode ser um crente nominal, um crente de aparência. Jesus fala lá em 7:21 de Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Salete Cortez, querida, paz do Senhor, bem-vinda, tudo bem com a nossa família Cupertino aí? Um abraço em todo mundo. Hoje foi o dia do nosso pastor Raimundo Cupertino, no clamor do meio-dia, glória a Deus. Outro dia eu estava ouvindo, né, o nosso Aleph, que fez um trabalho muito bem feito, glória a Deus. Eu fico daqui me alegrando de ver o trabalho de vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, querido, o homem está adormecido, o espírito está morto nos delitos e pecados. Aí o Senhor vem e nos vivifica, acorda aquilo que estava dormindo. O homem acorda e começa a ter comunhão com Deus, e começa a ver as grandezas da glória de Deus. Daí que a alma é a vida do corpo, e nós vamos estudar isso aí, tá bom? Vamos lá. Vamos falar sobre agora esse assunto, a natureza humana em corpo, alma e espírito. É um conceito filosófico. Então vamos entender que nós vamos ouvir, porque nós estamos nesse contexto também, mas vamos ficar com a palavra de Deus. A última palavra não está com os homens, ela está com Deus. Então diz aqui, esse conceito desenvolveu-se da divisão dupla feita por Platão, corpo, alma, passando pela divisão adicional de alma feita por Aristóteles. Uma alma animal, parte orgânica que respira, é a existência humana. Isso tem sentido que está em Levítico 17:11. Uma alma racional, o aspecto intelectual, está no Salmo 42:2 que eu li, e em Romanos 8:16 que eu li também. Aqui a alma citada é o nosso espírito, já que a nossa adoração acontece entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Quando o salmista disse, a minha alma tem sede de Deus, aquela alma não é a alma vida do corpo, é a alma espírito. Está lá no capítulo 4 do livro de João, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Uma adoração apenas com gestos, que não há uma adoração de lá de dentro, reconhecendo em gratidão tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor tem feito. Cláudia Cople, minha sobrinha querida, como é que está o Manel, como está a Carol, a família dela? Olha, vocês estão no nosso clamor todos os dias, viu? Vai me dando notícia de vocês, tá bom? Deus abençoe, glória a Deus. Amém, Maria Prado, seja bem-vinda, minha irmã. Então, queridos, a adoração é essa, é no espírito, é na verdade. Você pode gesticular? Pode, mas desde que você esteja adorando o Senhor em espírito e em verdade, tem que sair do profundo. É aquela adoração que nada incomoda. Eu até digo, gente, procure na hora do culto não se distrair com nada. Eu chego até ensinar o povo, na hora que o culto começou, os cumprimentos tem que ser assim à distância, nada de abraçar, nada de conversar. Quebra, entrou na casa de Deus, é aquilo que está no livro de Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer o sacrifício de todo. Então você entrou na casa de Deus, é para adorar. Aí vou sair da carne, vou entrar no Espírito. Nesse momento é eu e Deus e eu, mas é preciso que nós estejamos, como está lá em João 4, 23 e 24. Seria assim por dizer o nosso eu, a nossa personalidade, aquela que foi feita em imagem e semelhança de Deus, e que Deus aperfeiçoa a cada dia, e que a gente quer se aproximar mais de Deus e não se incomoda com as ofertas satânicas, porque nós servimos um Deus vivo e santo,
Sede santo é a ordem do Senhor, porque eu sou santo. Vamos lá, aquela parte eterna que segundo, agora eu vou falar sobre o Espírito, né? Aquela parte eterna que segundo o Dr. Russell Shedd, saudoso, né? Partiu já para o Senhor. Que pena, meus companheiros estão indo tudo embora. Eu quando vejo fulano, como é que está o pastor Ernesto Tornini? Eu conversava outro dia com a dentista, ela perguntou qual a igreja que o senhor era. Eu sou da obra da restauração. Pois é, Ernesto Tornini. Eu falei, pois é, Ernesto Tornini, Wilson Regis, Rego Nascimento, Magno Guaraná Simões, Eumir Guimarães Maia. Esses homens foram os batistas que foram batizados e começaram a buscar uma renovação. Aí ela disse assim, mas o pastor Ernesto Tornini já dorme no Senhor. Eu falei, mas minha irmã, eu não sabia, eu tive com ele outro dia num café. Ela disse assim, pois é, ele já dorme no Senhor. Aí ela disse, mas ele já passou dos 100 anos, ele tinha passado 100 anos. Eu falei, Jesus, daqui a pouco é eu, será que eu chego lá? Não estou preocupado com isso, irmãos. Mas a grande verdade é essa. Mas o Russell Shedd já partiu. E essa é a palavra dele, analisando Eclesiastes 12:7, né? Quando diz volta para Deus, ele faz uma junção, espírito e alma, né? Esse comentário está na Bíblia Vida Nova, né? De Dr. Russell Shedd, é ele que escreveu essa Bíblia, Vida Nova. Se você for lá no rodapé, quando ele faz aquele comentário no rodapé sobre o capítulo 12, versículo 7, ele coloca essa informação. Os escritores, os cristãos primitivos, influenciados por essa filosofia grega, acharam a confirmação da sua opinião em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos falar um pouco sobre os pais da igreja, que nós temos aqueles estudiosos mais antigos, né? Orígenes chegou a usar a palavra soma, que é corpo, psique, alma e pneuma, espírito, como a chave do método apropriado de interpretação à totalidade das escrituras, e sugeriu que toda a escritura fosse interpretada, primeiro, no sentido natural ou somático, segundo, no seu significado simbólico ou psíquico, e finalmente, terceiro, no seu significado espiritual ou pneumático. Essa interpretação parcelada das Escrituras ou da natureza humana pode facilmente deixar desapercebida a tremenda ênfase bíblica na integridade e na unidade, onde o mesmo texto prova, está lá em Tessalonicenses, que todo o vosso espírito, alma e corpo. Vocês estão percebendo a sequência? Espírito primeiro, alma depois, corpo depois. O espírito, porque quando o nosso espírito está ligado com Deus, a alma, que é o movimento do corpo, que responde no corpo, e o corpo que expressa tudo isso, está tudo nas mãos de Deus. Olha que coisa gloriosa! Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Olha, para a vinda do Senhor, o nosso estudo é a vinda do Senhor. Paulo ora para que sejam santificados em tudo, e que todo o seu espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Tanto Tertuliano como Agostinho sustentava a dicotomia do corpo e da alma, neste caso, alma e espírito fundidos em um só. Mas quase chegava à análise tríplice do homem, que fazem distinção aristotélica entre alma animal e alma racional. São explicações, vamos dizer assim, a nível colegial, universitário, a nível da parte, vamos dizer assim, mais psicológica do que no campo espiritual e da fé, que nós não temos nenhuma dificuldade de crer, não é verdade? A ênfase teológica e psicológicas atuais recaem quase totalmente sobre a integridade ou unidade do ser humano, contra todas as tentativas filosóficas de dividi-la. Não é? Porque espírito, alma e corpo é o todo, é a vida deste corpo, não é verdade? Daqui, o que vai sair daqui? Dentro da minha visão, Graça Gonçalves Souza, bem-vinda, Deus abençoe, que alegria tê-la conosco, bem-vinda, minha irmã. Vamos lá, vamos falar agora sobre o espírito humano. Habitando a carne humana, existe o espírito dado por Deus em forma individual. Olha que coisa linda, não é? E quando Deus criou o homem,
ele soprou nele o espírito de vida. Agora a palavra é: esse homem foi feito alma vivente. Lá em Número 16, 22 e 27 e 16 tem essa informação. O espírito foi formado pelo Criador na parte interna da natureza do homem, capaz de renovação e desenvolvimento. Está lá no Salmo 51, versículo 10. Precisa de renovação. Por que de renovação? E por que Davi vai fazer esse pedido? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito reto. Por que que Davi fez essa oração? Ele tinha caído, ele tinha dado lugar à carne, não é? Ao invés dele estar no espírito, é o que está aqui em Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte. Davi estava caminhando para a morte, porque ele havia transgredido os mandamentos do Senhor. Quando nós transgredimos os mandamentos do Senhor, nós estamos exatamente cumprindo aqui, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se nos inclinamos para o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, a única maneira de você comunicar com Deus é através do teu Espírito. Por que que o ímpio não comunica com Deus? Ele pode com a boca falar, né? Eu tenho assistido, se você não te aconselho a assistir, porque esse homem não tem nada para nos dar, porque o Espírito Santo já nos deu uma... Mas esse Leandro Carnal, né? Esse historiador que é ateu, ele dá uma aula sobre Jesus e sobre a Bíblia que você fica de queixo aberto. Oh, mas é o que ele disse: eu não creio nessas coisas, mas eu, como historiador e investigador, procuro ver a veracidade dos assuntos e falo. Mas dizer que isso é verdade, que é a minha fé, ele também é claro, nisso ele está sendo muito honesto. E eu não vou, eu quero que você pregue como um cantor que fez um hino que foi sucesso no mundo, no Brasil. Depois ele disse, alguém perguntou, mas você é um cristão? Não sou cristão, eu sou um artista gospel. Eu não quero ouvir artista gospel, eu quero ver pessoas que adoram o Senhor. Aleluia! Porque quando você sobe no púlpito e adora o Senhor, o céu desce, porque ali está um filho adorando em espírito e verdade. Agora um artista gospel, sai fora. Eu confesso, sou pequeno, pastorei um ministério pequeno, mas eu quero ver o nome do Senhor sendo adorado, aleluia, porque quando você sobe no púlpito, canta o hino, adorando o Senhor, você lê a palavra, né? Quando você fala, eu vejo aquela irmã cantando o exílio, né? Da linda pátria estou... Mas você vê a mulher canta e chora, diz assim, ele vem me buscar, a certeza dela, eu quero isso, né? Então não adianta, não é? Para você ter essa adoração é preciso que esse espírito teu esteja acordado e não amordaçado, porque se você inclinar para as coisas da carne, está aqui, ó, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Eu vim adorar, eu vim louvar, eu vim glorificar. Esse é o lugar de adoração, glória a Deus. Eu estou dizendo isso que eu já estou com saudade da igreja de Guapimirim, aquele povo lá, nossa mãe, Jesus é poder. Que o Senhor nos ajude, que as nossas igrejas todas fiquem nesse nível de adoração. Mas vamos continuar aqui. Então, quando Davi, no Salmo 51, 10, diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto, ele sentiu, o espírito estava saindo, porque ele se entregou aos deleites da carne. Irmão, quando você se entrega aos deleites da carne, o Espírito Santo não vai com você. Não creia que o Espírito Santo entra com um homem que está transgredindo a palavra de Deus, uma mulher que está transgredindo a palavra de Deus. Olha, enquanto você tiver prazer nas novelas que são feitas por iníquos, você ainda não entendeu o que é servir a Deus de verdade, porque não servir a Deus de verdade você se sente mal, né? Quando você vê essas coisas você se sente mal, dá licença, não dá para mim, vai tirar a minha comunhão gostosa com Deus. Aí eu vou para o Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei em tua presença, é aquela, aí eu já vou citar de novo, né, a frase de Agostinho, para ti nos fizeste e a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos.
Seja o nome do Senhor louvado. Então, Davi sentiu, o Espírito Santo está indo embora e o meu espírito está morrendo. Eu vou ficar na carne, vou me transformar num homem natural. Quantos homens naturais não estão nas igrejas? Não tem prazer? Ah, irmão, esse louvor aí não diz nada para mim. Aquele pregador é um fanático, aquilo lá, né? Eles não entendem as coisas do Espírito de Deus. Que coisa terrível, irmãos. Crentes e até pastores que estão na carne não entendem quando se fala em coisas espirituais. Epa, irmão, cuidado, isso daí é lá para os pentecostais. Que pentecostais? Isso é para quem serve a Deus, é para quem nasceu de novo, é para quem está indo morar com o Senhor na glória. É isso que nós temos que acordar. Davi não quis ficar assim, ó Senhor, ó Deus poderoso, olha o que ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Ele escreveu pelo menos 2 salmos, 32 também, ele fala, né, quando os ossos dele se endureceram, né, porque como é que fica um homem quando se cala? Tem que vir, você cair é do homem, levantar é de Deus. Mas o arrependimento tem que estar no homem, reconhecer que caiu, como Davi faz aqui. Vamos continuar. Esse espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui essa vida, ele dá expressão por meio do corpo. Aqui você vê o espírito, que é a vida, eu vou falar sobre o espírito, a posição que ele tinha antes do homem pecar e a posição que ele tem depois do pecado do homem. Mais para frente eu detalho para vocês, tá certo? Vamos lá. No princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado e o homem foi feito alma vivente. Assim, a alma é um espírito encarnado ou um espírito humano que recebe expressão mediante o corpo. A combinação desses 2 elementos constitui o homem em alma. Vamos lá, vamos entender aqui, não tive dificuldade. Vou falar para vocês. O que é o espírito? O espírito é a consciência divina do homem interior. É aquilo que Paulo dizia, no meu homem interior sirvo a Deus, mas o exterior está acabando comigo. Vamos lá, então o espírito é a consciência divina, homem interior. A alma é a consciência própria entre o homem interior e o físico, ela que faz a ligação. Amém? Vamos lá, o corpo é a consciência física, o homem exterior. Paulo vai falar sobre esse homem exterior em Romanos 7, 22 a 25. Ele diz assim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que é? É o homem interior, é o espírito, é a personalidade do homem que está dentro dele, aquele que tem prazer em adorar o Senhor. Mas aí continua Paulo, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele agora faz uma declaração quase que eu diria de desespero. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas agora ele encontra a saída, você tem a saída, né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Que coisa, não é? A nossa carne tem essa tendência, por isso que eu ensino aos irmãos, quando sentir que a tentação te cercou, quer te enredar, clama o sangue de Jesus. Lá em Apocalipse está escrito, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Nós temos uma arma poderosa, a oração, um clamor. Eu estou dizendo porque esse Gênesis aqui já se viu em aperto dessa carne, né? Mas aí eu lembrei de Hebreus 4,15, não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós, que em tudo padeceu, mas não pecou. Esse é mostrando o sacerdote que nós temos diante de Deus. E no capítulo 2 de Hebreus 18 diz assim, naquilo que ele foi tentado, ele padeceu e pode socorrer os que são tentados. Então Jesus aqui esteve, queridos, e teve que sofrer todo tipo de tentação. A Bíblia diz, tudo foi tentado, mas não caiu em nada, graças a Deus.
e pode nos socorrer. Existem muitas teorias sobre o destino do homem ou seu espírito após a morte, mesmo entre os cristãos. Outro dia eu estava ouvindo um crente dizer assim: o ímpio, o crente, o macumbeiro, enfim, todo mundo morreu, o espírito volta para Deus. Irmãos, segura aí, segura aí. Para nós, porém, o ensino da Bíblia é claro: o pó, que é o corpo, volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Agora vamos para o contexto. Será que o espírito de todo mundo volta a Deus? Então vamos para a Bíblia, vamos porque ela não mente, e vamos para Jesus, que é o autor dela. Vamos ver o que ele diz para nós, lá no livro de Lucas 16, 19 a 31, comprova pela palavra de Jesus que a morte física não encerra a nossa existência, mas nos transporta da temporalidade para a eternidade com Cristo no paraíso. Exemplo de Lázaro. O que aconteceu com Lázaro? Morreu e vieram os anjos. Olha que coisa linda! Vieram os anjos, como quem disse assim: vamos embora, meu filho, terminou o seu sofrimento, terminou a sua dor, terminou a sua luta. Sobe com Lázaro e vai para o seio de Abraão. Mas o texto não para aí. O que diz aqui? Então, o que aconteceu? Morre o ladrão, desculpa, morreu o Lázaro e vai para o seio de Abraão. O ladrão na cruz morre, morre, e o que aconteceu com ele? Ele foi para o seio de Abraão, porque o Senhor prometeu a ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Mas aí quando nós olhamos para o rico da história de Lázaro, que está aqui, o que aconteceu com o rico? Ele foi sepultado. E a Bíblia diz que do inferno ele viu Lázaro lá no seio de Abraão, desfrutando das benesses que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não é verdade? E aí pediu que Lázaro apenas a ponta do dedo molhasse e refrescasse a língua dele. E Abraão disse: não há condições. Ouvi um pregador uma vez dizer: o inferno é o único lugar onde a oração não é respondida. Você imaginou quanta gente orando no inferno, pedindo misericórdia, perdão a Deus hoje lá? Não adianta, lá a oração não é respondida. Né? E ainda tentou que Deus, né, que é representado por Abraão, né, mandasse Lázaro voltar e pregar para os 5 irmãos que ele tinha na terra. Aí o que Abraão vai dizer para ele? Lá na terra tem os pregadores, tem Moisés, tem os profetas que os ouçam. Não, eles não vão acreditar neles, mas se Lázaro voltar, ele vai acreditar. Aí a palavra de Deus é clara: se eles não ouvem os pregadores, a lei, quer dizer, Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que o morto volte. E a história encerra aí, não é isso? Então nós percebemos que o homem sem Cristo vai para o inferno e não tem uma segunda chance. Qual era a posição do Espírito na criação? Agora eu quero detalhar para vocês esse ponto que eu tomo por importante. No princípio, vamos lá, no princípio, quando Deus criou o homem, obviamente que eu estou falando de Adão e da mulher de Eva também, o espírito do homem era a força dominante do mundo. O homem era espiritual, não é isso? Quando ele pecou, a sua mente tornou-se dominante. O pecado destronou o espírito e coroou o intelecto. Coroou o intelecto. O homem virou intelectual. Deus não existe. Vem aí um cidadão e diz que o criacionismo está errado, é o evolucionismo. O evolucionismo é que está certo. Pior é que esse cidadão morreu abraçado com a Bíblia, pedindo perdão a Deus. A comunidade científica diz: ele envelheceu, ficou doido, não é? Então vocês prestem atenção nisso, né? Quando o homem pecou, sua mente tornou-se dominante, o pecado destronou o espírito, que era aquele que tinha contato com Deus. Daí a necessidade de você andar em espírito. Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Né? Então está aqui, coroou o intelecto, quer dizer, o intelecto é que está comandando. O homem agora decide: eu quero, eu não quero, eu acho, eu não acho. Aquela submissão gloriosa que o homem tinha a Deus, desfrutando todos os benefícios celestiais, ele perdeu. Daí quando o homem começa a buscar Deus, volta para o Senhor, acontece o que está escrito aqui: mas a graça de Deus está restaurando o espírito para o seu lugar de domínio. E quando o homem chega a reconhecer
o domínio do Espírito, viverá sem esforço na dimensão do sobrenatural. Como é que ele vai viver? A fé. A fé já não será um esforço e luta, mas um viver na dimensão de Deus sem qualquer sombra de dúvida. Não é? Porque daí é que está, vem a fé no coração do homem. O homem começa a enxergar o invisível, não é? Oh, Jesus, está terminando meu tempo. A enxergar o invisível e crer no impossível. Da onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Aqui está. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Daí a necessidade de nós estarmos trazendo a palavra, pregando a palavra, mostrando a vocês a importância de examinarmos e praticarmos a palavra. Como disse Tiago, não serão justificados os que ouvem a lei, mas os que praticam. Você tem que praticar a palavra. E aí é que está a nossa segurança. Queridos, eu quero, na próxima quinta-feira, eu vou falar sobre a plenitude dos tempos, porque eu queria falar mais, mas a hora minha acabou, já falta só 7 minutos para o encerramento, e eu quero deixar para a gente trabalhar com bastante calma. Então, na próxima quinta-feira, que dia será, meu Pai? Próxima quinta-feira já será o dia 7. É isso mesmo, é? A próxima quinta-feira já será o dia 7. Então, no dia 7, deixa eu anotar aqui. Dia 7, ainda agora já é do 04, né? Entramos no outro mês. Na próxima quinta-feira o pastor volta e nós vamos falar sobre plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? Bom, plenitude do tempo, plenitude quer dizer completou, não é? Mas eu vou deixar para a próxima semana nós continuarmos. Mas então aí eu trouxe para vocês exatamente a divisão da dicotomia. A dicotomia é aquele que crê que o homem é só corpo e espírito e não tem mais nada. A tricotomia você crê que é corpo, alma e espírito. Não é? E o que acontece? Se a Bíblia diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, como é que nós fechamos esse estudo? O todo nosso tem que estar conservado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. Márcia Cristina, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Então, meus irmãos, agora nós estamos encerrando. Quero fazer uns convites a você. Hoje, 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, nós temos o nosso pastor Elci Santana com uma audiência com Deus e você. É um programa extraordinário. Vale a pena dormir um pouquinho mais tarde e estar orando ali, começando o dia aos pés do Senhor. E sexta-feira temos os trabalhos normais, não é? É o clamor da primeira hora com o nosso pastor Wesley. É isso, meio-dia, o clamor do meio-dia às 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, que é um culto maravilhoso, eu não perco, não. Né? Às vezes eu estou indo para a igreja, eu deixo no cantinho assim, vou ouvindo, que geralmente os nossos cultos começam às 7 horas, né? E quando eu chego lá, os irmãos estão terminando, eu termino, mas gosto de ir até o final. Muito bem. Agora, eu quero dizer para vocês que no sábado, a mensagem matutina, quem vai estar pregando para nós, olha aí, Eliana Arcanjo, essa você vai gostar. Quem vai estar pregando para nós é o nosso irmão Leonardo. Ele pregou no nosso primeiro dia, que foi o dia 26, né? Eu digo o primeiro dia do trabalho do aniversário da nossa igreja de Guapimirim. Uma mensagem que, olha, eu vou dizer para vocês, arrebatou a igreja, a mensagem que Deus usou o nosso presidente nacional da mocidade. É ele que vai fazer para mim a mensagem matutina de sábado. Então não perca, sábado, a minha mensagem matutina, vocês sabem que ela começa a ser aberta para vocês dos 3 minutos do sábado, quer dizer, o sábado começou, já apareceu o sábado, no primeiro minuto eu já solto a mensagem que quem vai estar pregando é o nosso querido presidente nacional de mocidade, Leonardo. Amém, queridos? Então,
Agora eu encerro domingo, eu estou aqui com a nossa escola bíblica, não perco, não deixo de ter. É uma coisa muito interessante que eu estava ministrando lá. Foi um trabalho assim muito gostoso, que coisa. Eu não gosto de ficar falando não, porque eu fico com saudade, sabe? A gente fala muito numa coisa que dá saudade, é melhor parar, né? Mas foi uma escola maravilhosa que nós tivemos lá em Guapimirim, e ao mesmo tempo que eu fazia a escola ao vivo com os irmãos, a escola que nós estamos estudando, o livro de Coríntios, era apresentada. Eu falei sobre fé, inclusive trouxe para a minha escola no domingo passado a presença do missionário Renato Lentz, né? Que foi usado por Deus numa profecia. Eu estava falando sobre profecia, mostrei a profecia dos nossos dias. Se você não assistiu a escola de domingo, vai lá, você vai ver esse missionário de Deus, homem de Deus, tá certo? Mas é isso aí. Eu então quero dizer que no próximo domingo, igualmente, eu vou estar viajando, mas a escola estará apresentada, porque é um compromisso que eu tenho com Deus e com vocês. Amém? Olha, desculpe aí que eu falo demais, né? Às vezes esses irmãos entram em contato comigo e falam, gente, prepara o ouvido aí, que esse velho aqui... Aí eu lembro-me sempre da Márcia. Gênesis, você fala muito, Gênesis. Aí eu não falo nada. Mas Jesus é bom, eu creio que ela está lá dando muita glória para Deus. Daqui a pouco eu estou lá também, não preocupa não, Márcia, daqui a pouco eu estou aí. Mas então é isso, querido, estou encerrando, vou orar e que Deus abençoe vocês, dê um fim de semana super abençoado e com a presença de Deus que é gloriosa nas nossas vidas, amém? Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passamos com os teus filhos, abençoe grandemente suas vidas, prepara-nos para logo mais a 15 para meia-noite, à meia-noite e 30, estarmos com o teu servo Elci Santana, numa audiência com Deus e você, para os trabalhos do fim de semana e todos os trabalhos das tuas igrejas. Eu estou entregando nas tuas mãos, Pai. Prepara-nos para o dia 15 e 16 de abril, quando teremos a nossa convenção no Rio de Janeiro. Pai, abençoa o pastor Ademir, pastor Antônio José Calheiros, toda a diretoria que está organizando esse encontro, Pai, e que possamos estar ali para sermos abençoados pelo Senhor, Pai. Ó, Pai, muito obrigado pelos irmãos que estão comigo, pelos pedidos de oração, por aqueles que colocaram um pedido aqui que seja atendido pela Tua misericórdia, Pai. Eu oro assim com ação de graças em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo e o amor do Deus nosso Pai seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Um abraço do pastor Gênesis, Noemi Cortez, um abraço do pastor Gênio, vocês todos que estão comigo e você que vai assistir amanhã com uma mensagem matutina. Receba o meu abraço também e um ótimo fim de semana em nome de Jesus. Amém e amém.